ficar 30 segundos aí de olhinhos fechados. Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras de sabedoria de todas as raças, de todas as eras, nos abençoe, nos ajude a ter insight, a ter compreensão, a ter vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é, rauche, rauche, alegrias. E retornamos depois de um longo tempo, né? Mas está tranquilo. Então vamos lá, vamos responder perguntas. Tem uma pergunta aqui que veio, acho que veio direto para mim, já faz ficou 2 semanas sem estudos, né? Motivo de viagem. Então vamos lá. O que a pessoa fala aqui? A pessoa fala, estava ouvindo as últimas aulas e eu, na minha ignorância, cheguei a uma conclusão, que o maior vilão da nossa trajetória de vida é o nosso próprio ego. Uma vez que todos os desafios que enfrentamos... Deixa eu mudar o som aqui, senão vai ficar ruim. Uma vez que todos os desafios que enfrentamos são todos criados pela conspiração, entre aspas, do próprio ego. Ou seja, quando achamos que temos algum inimigo ou quando nos colocamos como vítimas diante de alguma situação, ou quando nos julgamos superiores, ou quando queremos tudo e agimos de forma imoral para conseguir, seja bens materiais ou pessoais, ou seja, qualquer karma que tenhamos que cumprir nesta vida ou de vidas passadas, foram causadas pelo desequilíbrio do nosso próprio ego. A resposta está em nós mesmos, em como reagimos diante de qualquer situação e entender o que o incômodo traz de aprendizado. Se ressoou em nós, tem algum aprendizado. Por isso que o Senhor sempre fala, pergunte ao seu eu superior o que ele faria, porque o nosso eu superior não tem influência do ego. Aí a pessoa pergunta se está correto, né? Sim, é isso aí. O eu superior não tem influência do ego. O eu superior está além do eguito, não? É isso aí mesmo. Tudo o que acontece é o aprendizado dessa manifestação aqui nesses planos terceira dimensão, né? Com os corpos físicos, corpos densos, né? Corpo astral e mental, né? Que vai formando esse conjunto de experiência, né? E que é um grande aprendizado, né? O desenvolvimento dessa consciência através daquilo que a gente chama de ego, né? É isso, está correto. Então vamos lá. Boa noite, Lois. Quem Boa está com... noite, Zé. Note. Quem tiver com Quem tiver com o livrinho, estiver seguindo, página 43, segundo parágrafo. Não é o eu superior que sofre a luta durante esse longo desdobramento, mas o seu rebento, o ego. Não é o eu superior que lentamente expande a sua inteligência e consciência, mas o ego. Não é o eu superior que fica iludido pela ignorância e paixão, pelo egoísmo e extroversão, mas o ego, né? Aqui o Bibi está nos chamando a atenção, né? É quase que a resposta para a pergunta que a pessoa fez, que a gente falou anteriormente, né? O eu superior está além, né? Está além do ego, né? É a essência divina, é o Atma, né? É aquilo que é transcendente a todos esses corpos, inclusive o corpo mental, né? Então ele não sofre essa influência, não. Aí é todo esse desenvolvimento, né? Todo esse esforço que acontece nesses planos tridimensionais é essa projeção eu sou, né? Essa consciência eu sou aqui existindo junto com esses corpos, né? Então
É essa consciência manifestada através desses corpos é que está apreendendo, né? Compreendendo, desenvolvendo. Seguindo, ele comenta, né? Muito ironicamente, a dor e o sofrimento nem sempre são necessários, mas apenas poucos entendem isso. Eles podem aprender calmamente com a filosofia em poucos anos aquilo que o grosso da humanidade deve aprender brutalmente mediante o sofrimento e reaprender de novo em cada época. Esse parágrafo é muito importante, né? Muito, muito importante para todos nós, né? O que que ele está falando aqui, né? Que a dor e o sofrimento nem sempre é necessário, porque se você aprendeu, não tem por que ter dor ou sofrimento, né? E o que que ele fala também, né? Que se você aprende, filosofia né, é no sentido amplo, né? Filosofia é amor à verdade, é conhecimento, né? Sabedoria, né? Então, a partir do momento que você adquire sabedoria, através do, da ascensão ou acesso ao conhecimento, né? Você, em poucos anos, você pode, né, pular de etapa, vamos falar assim, e evitar, né, o que ele frisa aqui ainda, né, que o grosso modo vai ter que aprender de forma dolorosa, brutalmente, né, mediante sofrimento e depois reaprender ainda em cada época, né? Você vê como a coisa é complexa, né? Como vale a pena alguns anos de estudo, aprender um pouco para evitar todo esse padecimento aí, né? E é para isso que nós estamos aqui. Boa noite, Mira. Boa noite, Elaine. Boa noite, Alex. Alegrias. Boa Vamos dar noite, Pai. sequência. Benção, mãe Gina. Boa noite, benção pai, benção mãe, boa noite a todos. Boa noite. Aí ele continua, né? Nossos problemas não são mais que transitórios, enquanto que nossas esperanças espirituais sobrevivem às encarnações e são como ponte nos intervalos entre os nascimentos, né? O que que ele quer dizer aqui para nós isso daqui, né? É que tudo aquilo que a gente acha que é problema são apenas lições, né? São transitórios, né? Aquela velha frase, tudo passa. Isso é real, né? As coisas vão acontecendo, a gente vai aprendendo, se não aprende, aquelas coisas voltam ou da mesma maneira ou de forma similar ou parecida, né? Que é para a gente aprender. Aprendeu aquilo, para de aparecer, né? Mas as nossas esperanças, né, espirituais, ou tudo aquilo que a gente já desenvolveu, que já aprendeu, né, isso a gente não perde, né? Então isso sobrevive junto com a gente no núcleo causal, o núcleo de alma, né, e se mantém, né? E é isso que vai chamar de ponte, né, entre as encarnações, né? Então a gente teve toda essa experiência aqui, quer dizer, estamos tendo, né, não é teve, né? Estamos tendo toda essa experiência, aprendizado, busca, esforço, né? Uma hora esse corpito deixa de existir, a gente passa novamente para o outro lado e em um determinado momento nós retornamos, né? Esse eu sou, essa alma, né, encontra um outro corpo, outros corpos, né? Todo um conjunto de corpo e aí iniciamos um outro desenvolvimento, né? Mas dentro desse intervalo, né? Essa esperança espiritual, todo esse conhecimento, todo esse saber continua ali existindo. Perguntas, comentários? Seguimos.
Aquele que passou por muitos nascimentos carrega uma grande riqueza da totalidade da experiência atrás de si. Isso se manifesta naturalmente em decisões mais sábias e melhor autocontrole, né? O que que isso quer dizer, né? O que que isso pode dizer, o que que isso pode acrescentar aqui para nós, né? Que o espírito que está encarnado no momento, né? Seja ele qual for, né? A humanidade tem 8 bilhões de pessoas, mas aquilo que ele adquiriu, né? Ou seja, quanto mais nascimento esse ser já teve, né? Ou seja, quanto mais encarnações ele já teve aqui no planeta, maior, maior conhecimento ele já tem, né? De um jeito ou de outro ele vai ter maior conhecimento, né? E possivelmente maior sabedoria, maior compreensão, né? Então, tudo isso vai facilitar, né, dentro dessa vida, o acesso novamente ao conhecimento ou ao mundo espiritual, como também ter uma melhor eh, possibilidade, né, das tomadas de decisões, de reconhecimento das coisas. A pessoa pode chegar ao conhecimento pessoal de que há esse poder invisível do qual todo o universo é derivado, incluindo ela própria. Mas nem o animal nem a planta pode chegar a esse conhecimento. Aqui vemos que a evolução significa e porque é necessária, né? Vamos tentar destrinchar esse parágrafo aqui para a gente ter uma compreensão melhorzinha aqui, né? Ou seja, é, a alma, quando chega, a gente parte do princípio, né, da evolução, né, da consciência, da evolução do ser de todos os reinos, né? Do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal e do reino humano, e a partir do reino humano, outras possibilidades em outros reinos dentro dessa, vamos chamar de evolução, ou de crescimento, ou de ascensão, né? Como queira aí. Cada um escolhe o que achar melhor, palavra melhor aí. Mas dentro desses reinos, né, o que que acontece, né? Dentro do reino mineral, do reino vegetal e do reino animal, né, a alma é coletiva, ou seja, é uma alma, uma consciência, né, um ser, né, óbvio, né, de inteligência e muita consciência, mas todos dentro de uma mesma alma coletiva, né? Não existe alma individual, a não ser em certos animais que já estão que já estão num desenvolvimento muito grande, né? E que aí tem algum embrião de alma, né? E já começa a nascer um embrião de alma individual, de uma mente também mais individualizada. Fora isso, é alma coletiva, né? Então, uma árvore ela não vai ter em si mesma, né, a consciência de estar existindo, em si mesma como um ser humano. Talvez possa acontecer com raras exceções, né? Muito raríssimas exceções. Mas é isso que ele está dizendo, é que ele está pegando o genérico, né, e pegando o que é mais amplo possível, né? Então, e por que que ele está falando tudo isso? Que é para entender o que que significa evolução, né? Evolução é isso, você vai tomando consciência de si mesmo como um ser, né? Um ser existindo dentro dessa consciência maior, né? Que vamos chamar de Deus, de grande espírito, de Brahman, Olorum, né? Cada cultura vai dar um nome. Perguntas e ou comentários? Seguimos. Nenhuma criatura vivente do reino animal conhece mais do que os seus arredores imediatos ou se importa com algo além do sustento de sua existência imediata.
Ela vive num universo imenso e variado, mas esse fato lhe escapa à mentalidade e está fora do seu interesse. Somente quando a entidade em evolução atinge o estágio de seres humanos desenvolvidos é que essa inconsciência desaparece. Nesse momento, a vida assume um sentido mais amplo e a força vital se torna consciente de si mesma, individualizada, autoconsciente. Somente então é que um propósito superior se torna possível e aparente, né? É o que nós estávamos comentando pouquinho anteriormente, né? Quando essa essência, né, essa essência divina que vem caminhando através dos reinos, chega no estágio humano, é que a possibilidade de se tornar consciente em si mesma começa a existir, né? Mas isso não é num primeiro momento, não. Isso são muitas e muitas encarnações, né? E aí que a pessoa ou o ser, né, não pessoa, né, o ser, essa consciência começa a fazer aquilo que nós chamamos de busca, né? Quem sou eu? O que que eu estou fazendo aqui nesse planeta, né? Quem que eu era? Aonde eu estava antes de estar aqui nesse corpo, né? Ou aonde eu estava antes de estar nesse planeta também, né? Então são tudo perguntas importantes, né? O que que é esse mundo que eu vejo, né? É aí que a pessoa começa a questionar num determinado momento, depois de muitas encarnações, né? Depois de passar por muitas e muitas experiências, aí começa a se, a se ocupar, né? Dessas questões transcendentes, né? E é o que nós estamos fazendo aqui, né? Seguindo, que valor tem pegar umas poucas e pequenas sessões do passado, tal como infância ou adolescência, e tentar lidar apenas com ela quando o verdadeiro passado do ego contém inumeráveis memórias subconscientes de vidas anteriores na Terra e numerosas promissões que surgem de episódios que pertencem àquela história desaparecida. Aqui que ele está fazendo é uma crítica a essa psicologia mais tradicional que acha que tudo que tá lá na infância ou está na adolescência, né? Óbvio que algumas coisas estão, né? Mas todas não estão, né? Todas têm muitas vidas, muitas existências, e cada existência foi gerada uma personalidade, né? De tal forma que cada um de nós se percebe aqui como sendo João, Pedro, Antônio, Maria, né? E etc. E etc. Da mesma forma, essas personalidades, né, existiu em cada corpo que o próprio eu sou se manifestou, né? Esse eu sou que estou aqui mesmo, né? Cada um de nós está aqui já manifestou em outros corpos, né? Desenvolveu outras personalidades e o que às vezes acontece também é que algumas dessas personalidades, por ter muita força ou por ter algum vício muito forte também, né? Ou um desequilíbrio muito forte, essa personalidade, embora integrada à alma, a alma, né, é absorvida dentro da alma do próprio ser, mas ela fica ali latente e às vezes ainda tem uma certa dinâmica ou força que fica aparecendo de vez em quando, junto com essa personalidade que está existindo aqui hoje, né? Não é uma outra personalidade, não é dupla personalidade, não é isso que eu estou falando, né? Estou falando de esses resquícios que começa a vir à tona para ser lidado, para ser concluído, né? Dentro dessa encarnação, junto com essa personalidade atual, né? É isso que eu estou falando. Que valor tem pegar umas. Ah, já. Ah, tá, não. Importante aqui embaixo, aqui também tem um parágrafozinho que talvez
pode passar despercebido para quem está lendo de uma forma mais rápida, né? De vidas anteriores e numerosas propensões que surgem de episódios que pertencem àquela história desaparecida. Olha que importante, olha o jeito que ele fala, né? Aqui ele fala para um jeito que, né, cada um vai entender como pode, né? Entendeu? Inumeráveis memórias subconscientes de vidas anteriores na Terra e numerosas proporções que surgem de episódios que pertencem àquelas histórias desaparecidas, né? Interessante isso, né? Agora, o que que nós podemos entender né, de episódios que pertencem àquela história desaparecida, né? Uma das possibilidades, né? E que é uma possibilidade muito interessante, né? Que talvez muita gente não consegue entender ou ainda não está pronto para entender, né? A alma, a alma não nasceu na Terra, né? A alma veio para a Terra para esse desenvolvimento, né? Alguns vieram por algum motivo, outros vieram porque foram trazidos para cá, né? É toda uma história aí. Uma outra hora a gente conversa sobre isso, né? Mas tem toda uma história, né? Então, agora, antes dessa alma existir na Terra, né, ela passou por outras possibilidades em outros lugares desse universo, né? É isso que ele está querendo dizer aqui, né? Pelo menos é isso que eu entendo, né? E às vezes tem coisas que antes de começar né, todo um processo aqui na Terra, já teve outros lugares aí no cosmos e que ainda ficou pendente outras coisas. É para ver quanta coisa tem para lidar no dia de hoje, né? Mas estamos lidando. Todos nós estamos lidando de um jeito ou de outro. E vamos continuar lidando, né? Tranquilo até aqui? Comentários, perguntas? Fazer alguma pergunta, Pai, Carla? boa noite, pai. Boa noite, Bruno. Quem está falando? Anéia. Ó, né? Boa noite. Só... É que eu tô dirigindo. Ô, pai, nesse parágrafo anterior que você estava falando das personas, é, pode ocorrer nessa existência questão de comportamentos que é nítido ali que não é seu, por exemplo, uma escrita. Você olhar ali a sua caligrafia e a sua caligrafia ser totalmente de uma outra pessoa. Aí tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, porque quando você fala não é seu, a alma é a mesma, né? Sim, É isso que eu estava falando, a alma é a mesma e pode haver resquícios, né, de outras pessoas. E tem, né? É só lembrar. A sim, alma chegou no planeta, ela começa um ciclo de reencarnações. Cada reencarnação é uma personalidade. Cada vez que o corpo deixa de existir, o corpo físico e os outros corpos deixam de existir, essa personalidade é absorvida pela alma, que é o próprio eu, né? Isso não morre, isso não desaparece. E aquilo lá está absorvido. E todo aquele conhecimento que tem de positivo e todas as coisas que aquela personalidade ali desenvolveu dentro daquela época, ou daquela região, está ali latente, né? Aquilo fica ali para ser, ou para ser, se foi uma encarnação totalmente, o que é muito raro, né? Foi totalmente proveitosa, está tranquilo. Agora, se teve coisas ali que ainda tem que ser lidado, vem para aquilo de alguma forma, em algum momento, quando propício, vai manifestar naquela próxima personalidade. Se não conseguiu resolver ali, ainda vai para outra, e assim se vai. Agora, isso de acontecer uma outra caligrafia, outra coisa, aí teria que prestar uma atenção grande, né? uhum, Porque o que eu estou falando são sentimentos, né? São sentimentos, são ações, né? que não que essa personalidade desde o nascimento
né, do corpo biológico até o desenvolvimento atual, na sua idade atual, seja ela qual for, né, não passou por nada daquilo que está e que vem e que de alguma forma vem latente ou através de emoções ou através de pensamentos dentro do ser, né, existindo aqui e agora, né? Então, Sim. esses aí são resquícios, né? É, vamos ver se eu consigo achar um exemplo que sirva aqui, mas que seja bem suave, né? Vamos ver. Vamos pegar um exemplo positivo. A pessoa foi um músico pianista, esse é o mais clássico de todos, né? Foi um músico pianista na última encarnação, aquilo está ruim, aquilo ficou nele, ele foi um excelente músico, mas nessa encarnação, como já não é, às vezes não é mais para ele ser músico, né? Porque a alma não vai ficar repetindo a mesma coisa, o mesmo aprendizado, né? A não ser que ficou alguma coisa pendente, mas aquilo fica lá aquele ser pendente, né? Todo aquele conhecimento de música. Então, uma hora ou outra, ou pequeno, agora se for para ele desenvolver, ele já vai ter acesso a piano e continua aquilo que ele teria que fazer. Mas quando ele chegar perto de algum outro instrumento, aquela bagagem já está lá latente. Isso estamos falando Uhum. de uma coisa, de um aprendizado, de um, vamos falar positivo entre aspas. Agora imagine um, um ser que foi muito violento numa outra vida, seja homem ou mulher, né? Muito violência, trabalhou com muita violência, ou porque era soldado, ou porque era não sei lá o quê, ou qualquer outra coisa aí, participou de guerra, sei lá. Aquela violência está latente dentro dele, né? E dentro do ser dele. Em algum momento ele vai ter que resolver aquilo. Então, aquela alma que está nessa encarnação existindo, né, em algum momento isso pode vir, né, para ser resolvido, né? Então, de repente, a pessoa que estava assim, 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 de repente ela começa a sentir, né, alguma coisa de violência dentro dela. Se a pessoa é consciente, já trabalhou, fica fácil, né? Fala, opa, o que está acontecendo? Agora, se não é, aquela violência pode dar margem para alguma outra violência, né? Não sei se eu consegui explicar ou consegui traduzir. Não consegui entender em resposta de algumas coisas que eu já venho buscando e refletindo aí há alguns anos. Complemento aí, sim, uma questão que eu estou trabalhando. Eu citei a caligrafia por eu mesmo fazer algumas observações em anotações pessoais, né? Principalmente após algumas sessões. Mas entre a minha adolescência e até uma fase adulta, eu tinha tantas variações emocionais, que igual o senhor citou, e eu percebia que a escrita era uma válvula que me ajudava muito. E em algumas das vezes eu notava essa questão da caligrafia. Eu não reconhecia aquela letra como minha, mas as palavras e as emoções eu sabia que era minha. Eu não reconhecia a minha caligrafia. De eu olhar e falar, essa caligrafia não é minha. Mas as emoções, o que eu escrevi, o sentimento, que é o que você falou que traz um resquício na persona a ser trabalhada, isso eu identificava. E me ajudou muito no meu processo de separar algumas coisas, que é o que o senhor falou, né? Se a gente estuda um pouquinho, já vê que aquilo não é tão legal de alimentar, né? Ou algo positivo, por exemplo, vou citar as ervas, né? Uma coisa positiva, é algo nato meu. E eu sei que eu tenho que estudar para despertar a memória. Então é uma coisa que já está carregada. Então é um lado positivo. Agora uma raiva, um ressentimento já não é tão legal. Então saber olhar isso é legal. E a escrita me ajuda muito nisso. É que agora dos 2 anos para cá estabilizou. Mas teve época que eu não reconhecia a minha escrita. Mas eu reconhecia a emoção. Gratidão por compartilhar, né? Imagina, pai. Gratidão. É que o senhor tocou num ponto aí na hora que eu estava entre o trânsito. E eu falei, nossa, me reconheci nessa pergunta aí que o senhor fez. Por isso que eu fiz se na escrita também tem esse resquício de uma persona também, às vezes, uma emoção se manifestar na escrita, né?
Tudo isso é possível, né? Mas tudo isso também tem que olhar com muito carinho, né? Muita sabedoria e muito cuidado. Vamos dar Sim. sequência aqui, né? Néia, dirige aí, presta atenção na sua direção. Tá. Eu estou preocupado com a sua direção. Vou desligar aqui o áudio, pai. Vamos lá. Agora vem um outro, né? Agora ele vai falar sobre o corpo, né? Lembra que esse capítulo aqui é a ilusão do ego, né? Então, isso aqui é um subcapítulo, né? Que vai chamar do corpo. Vamos lá. O homem deve recusar-se a seguir o erro comum de se identificar com o corpo físico da atual encarnação. Ao invés disso, ele deve identificar-se com o seu ser mental e senti-lo como algo imortal, algo que reaparece repetidamente na Terra e chega cada vez mais perto da meta a cada aparição. Então, esse é o princípio básico, né? É o primeiro entendimento básico de cada buscador quando inicia, né? É lembrar que você não é o corpo físico, que você está no corpo físico. Isso aqui nós já falamos e vamos continuar falando e relembrando sempre, né? Não, nós não somos esse corpo, né? Essa identificação com o corpo é o que nos mantém preso e nos mantém limitado a essa dimensão aqui, né? Não que essa dimensão seja ruim, é uma dimensão de aprendizado, mas e o aprendizado começa quando, né? Verdadeiro começa quando você sabe que você não é o corpo físico, né? Você está no corpo físico, né? Como o carro, né? Você tem um carro, está dentro do carro, está dirigindo o carro, está se locomovendo com o carro, está andando com o carro, mas você não é o carro, você está no carro, né? E nós estamos no corpo, né? Todos nós. Tanto que um dia esse corpinho vai deixar de existir. Se nós somos o corpo, quando o corpo deixar de existir, né? Adeus, adeus, adeus José, adeus Maria, adeus Pedro, né? Ana, Beatriz e aí todo mundo, né? Então é importante lembrar disso, né? E ao invés disso, se identificar aqui ele fala com o ser mental, também tá bom, mas é se identificar com a consciência, né? Que essa consciência é esse eu sou, né? Esse eu sou, aquilo que eu sinto, né? Aquilo que eu percebo, eu sou, né? Lembra sempre disso, né? Eu sou. Eu sou consciência, né? E eu sou essa consciência, eu sou consciência, e eu existo além do corpo, né? Tanto do corpo físico, além do corpo etérico, além do corpo astral e além do corpo mental também, né? Óbvio que para se manifestar dentro dessa existência, dentro dessa tridimensionalidade, eu preciso de todos esses corpos, né? Senão a consciência não consegue estar aqui, né? A vida na carne, ou seja, no corpo, é uma dádiva se estivermos usando corretamente, mas se torna uma maldição se não estivermos. Toda encarnação deveria ser usada para ajudar a pessoa a ir um pouco mais adiante desse trabalho de obter uma existência inspirada pelo eu superior. É, isso aqui todos nós sabemos, né? Que é a encarnação, né? A vida na carne, a vida no corpo biológico, né? É, a vida no corpo biológico. Aqui tem uma pergunta que eu parei para ler e me distrai um pouquinho. Então, a vida no corpo biológico não é fácil, e nem difícil também, mas aí vai depender do grau de, de compreensão, de sabedoria e de quanto a consciência já está, né? Já já está evoluída, por falta de um termo melhor, né? Ou já está expandida o suficiente para entender essa existência, né? E aí ficar tudo em paz e tudo tranquilo, né? E aí fica a alegria, porque a alegria é a essência da alma.
Então, por isso a busca do eu divino, né? Quando você está buscando o eu divino também começa a se aproximar cada vez mais daquele que busca, né? É um, é um jogo, não é um jogo, mas quanto mais você busca, mais aquilo que já é você mesmo se manifesta, né? Porque você nunca deixou de ser esse eu divino, né? Você só esqueceu, só foi velado, né? E essa recordação é que vai nos lembrar do que somos e o que fazemos. Ô, Lois, faz a pergunta verbal aqui. A gente não costuma fazer pergunta pelo chat, porque, né, fica difícil parar para ler chat, para coisa. Você não consegue fazer a pergunta? Tá. Então depois você faz. Até o final você faz. É só levantar a mão, falar que quer perguntar, a gente para e você pergunta. Fica mais fácil para nós. Aí todo mundo ouve a pergunta também. A pessoa que considera seu corpo como sendo ela mesma equivoca-se. Somente um percurso de disciplina severa corrigirá isso e lhe revelará por experiência intensa o poder mais sutil que a carne, mais sutil até que o intelecto, que está no centro vital interno, no profundo da consciência. Então, isso foi o que nós acabamos de falar, né? Acabamos de falar aqui sobre o corpo, né? Considerar o corpo como sendo você mesmo é um erro grande, né? E é um erro da grande maioria dessa humanidade. E aqui ele fala, somente com disciplina severa pode corrigir isso, né? Porque às vezes são muitas encarnações e agora que começou o início de despertar. Quem já vem nesse despertar há algumas encarnações, fica muito mais fácil quando chega esse conhecimento, fala, é isso mesmo, né? Mas enquanto isso, agora quem está mais recente na busca, vamos falar assim, e recente pode ser algumas encarnações também, né? Não quer dizer que é hoje, né? E aí, e aí a necessidade de disciplinas severas, né? O que que é disciplinas severas, né? Aí é que começa o entendimento, né? Disciplina severa, no meu entender, né? No meu entender, vamos colocar bem explicado isso, seria práticas, né? Você colocar para si mesmo ou para si mesma algumas práticas necessárias, aquilo que você acha necessário, né? E fazer isso diariamente, né? Ritualisticamente eu falo ritmicamente, né? Sempre no mesmo dia, todos os dias no mesmo horário, uma ou duas vezes por dia, ou três, e aí de cada um, né? Mas pelo menos uma vez por dia, senão o efeito é muito pequenininho, né? Ou seja, prática de mantras, práticas de busca de meditações, né? Silenciar a mente, ou seja, através de pranayama, ou através de mantras, ou qualquer outra prática que queira, né? Você pode também praticar caminhando, né, em lugares tranquilos, em lugares saudáveis, né, que também vai funcionar, ou qualquer outra prática que você achar que possa ser útil para você dentro da sua atual encarnação, que é essa aqui, né? Mas se não tiver constância e disciplina, o resultado é muito pouco, né? Não é zero, mas é pouco. E prática e disciplina durante alguns anos, né? Para que comece a aparecer um efeito, né? Um resultado verdadeiro, né? Porque se desidentificar do corpo não é fácil, não. E se identificar do corpo não é ficar louco, é só saber, é simples, né?
É só ter plena consciência que você não é o corpo, é só isso, você está no corpo, é que nem o carro, é que nem uma pessoa que acha que ele é o carro, né? Um exemplo bem tosco desse é aqueles jovens, né, de 18 anos que acabou de ganhar um carro lá do pai ou da mãe, né? E aí fica lá no sábado e domingo passando bombril, bombril não, mas passando espuminha, passando coisa na roda e limpa com escovinha lá o negocinho do retrovisor, do vidro. Você já deve ter visto isso na rua, né? Eu antigamente eu via isso. Ou seja, que ele tá tão identificado com o carro, né, que é como se o carro fosse um outro corpo dele. Então, quando ele sai dentro daquele carro, por isso que o carro tem que ficar todo bonitinho, todo equipado, porque ele se sente o carro ali, né? Aquilo é que está chamando a atenção. Então, eu sei que é um exemplo grosseiro, né? Mas é para ter uma ideia. Então, é a mesma coisa quando, né, a consciência está tão identificada com o corpo que ela não consegue acreditar que não é o corpo, que está no corpo. Mesmo quando você fala o corpo vai morrer, a pessoa ainda fica assim, não, acho que não vai morrer, não. Mas a história mostra, todos morrem, né? Ramana morreu, Paul Bruto morreu, Trigueirinho morreu, Gandhi morreu, né? Todos, morreu não, né? O corpo morreu, né? O corpo deixou de existir. Um dia, esses nossos corpos aqui também vai deixar de existir, né? Espero que seja bem longo para todos, né? A vida, né? A existência do corpo, mas a desidentificação tem que começar agora. Enquanto a pessoa se identificar com o corpo físico, terá necessariamente que se identificar com os desejos e paixões dele. Somente quando transfere essa autoidentificação para o infinito ser mental é que ela pode desaparecer, desapegar-se deles completamente, né? Então, a identificação maior é com o corpo físico, né? Mas também tem que lembrar que o corpo físico é junto com o corpo etérico, que é esse corpo de energia que mantém esse corpo biológico estruturado e funcionando, né? Todos os fluxos que fluem energeticamente ao redor do corpo, através dos órgãos, todas as linhas, né? Isso a acupuntura já mostrou faz muito tempo, né? Isso até já foi provado através de ressonância magnética. Isso, então isso é mais fácil de entender. Agora, o corpo astral já fica um pouquinho mais difícil de entender, porque está num outro, que são chamados os corpos sutis, né? Então já fica um pouquinho mais difícil de entender. Mas dá para entender quando você sonha, e dentro desse sonho você tem uma certa lucidez e está caminhando por alguns lugares. Você percebe que você está numa realidade paralela, né? Tá, não é aquele sonho comum que está dentro da mente, né? Ou só dentro da sua própria psique, né? Que está fora ali. Então, aquele corpo também funciona. E a gente tem que desapegar dele também. E depois, no último estágio, desapegar do corpo mental. Aqui ele coloca como corpo mental, porque se ele colocar como alma, fica muito difícil para entender. Você tem que lembrar que esses escritos já têm mais de 50 anos, ou bem mais, né? Alguns escritos, né? Então, é compreender isso também dentro de uma determinada época, né? Porque a identificação é com a própria consciência, né? A consciência, ela existe além da própria mente, né? Além daquilo que a gente chama mental, né? Embora quando ele chama de infinito, né? O infinito ser mental, né? Para o infinito ser mental, ele pode estar, se é o infinito ser mental, aqui ele pode estar se referindo também ao eu superior transcendental, aquilo que a gente pode chamar de Deus, né? Perguntas, palavras? Pode falar, Alex. Ô pai, eu estava pensando aqui agora, quando o senhor fala assim, nos tipos de prática, né? Meditação, usar mantra ou N situações, cada um a que melhor se adaptar.
quando a gente acaba em um determinado momento encontrando é, uma prática que acaba sendo satisfatória, ela remete a alguma persona anterior? Toda prática que a gente tem uma facilidade ou tem uma atração, pode estar significando fortemente que isso já teve algum aprendizado anterior ou numa outra encarnação, sim. Porque tudo aquilo que a gente já fez tem uma facilidade, aquilo está latente, né, no corpo causal ou na própria alma, sim. Certo. Então, por exemplo, pessoas que você pode. E também depende do temperamento, depende de muita coisa, mas as predisposições que você tem positivas ou não positivas, elas vêm de vidas anteriores, né? Então, sim, por exemplo, alguém que já praticou mantra há muitos anos, né? Ou teve uma encarnação, vamos supor na Índia, que, né, nessa encarnação ela tinha a prática do mantra, de mantras, né? Então ela vem para cá, supondo, encarnou aqui no Brasil, e aí quando começa a despertar para a busca, aí ela se percebe uma facilidade para mantras. É um grande indicativo que ela já praticou isso em algum momento. Mesma coisa pranayamas, mesma coisa meditações, né? E é que são várias práticas que podem existir, né? Jejuns também, né? Eu não tenho grandes conhecimentos de jejum, não sou adepto de jejum, mas também jejum são algumas das práticas que pode ser feita, mas daí precisa de gente que conheça para orientar, porque jejuns mal feitos, em vez de ajudar, pode prejudicar, né? Então, e como eu não tenho sabedoria nessa área, eu nem falo. Estou falando porque é uma possibilidade, né? Uhum. Banhos, né? Tem muitas práticas, né? Tem banhos frios para quem em alguns lugares tem banhos frios, tem isso, tem aquilo. Mas assim, no meu ver, né? No meu ver, no ponto de vista atual, óbvio, né, que você precisa de de um desenvolvimento, né? A busca desse desenvolvimento que você vai estar fazendo, e isso eu estou falando diário. Acho que uma das mais saudáveis é você está buscando um momento tranquilo para você durante uma hora, durante um período desse dia, né, que você amanhece, ou pode ser logo após de acordar, antes de sair para as atividades, ou pode ser no final da tarde, no meio-dia, aí cada um tem que saber, né? Cada um tem seus horários, tem seus afazeres, né? E arrumar ali meia hora, uma hora que possa, mas todo dia no mesmo horário, religiosamente. Quando eu falo religiosamente, é fazer aquilo. Por quê? Para condicionar os corpos, né? Todos os corpos, para que tenha firmeza de estar fazendo aquilo. Porque senão você começa, não dura uma semana. Se durar um mês é muito, né? E aí você vai. Ou É, eu, seja, a prática para silenciar a mente, aquelas práticas que a gente já passou de meditação, é isso. comumente Ou eu para fazer faço mais oração de também, manhã. né? Nem Eu que seja para comumente eu só parar faço de e manhã. fazer uma oração espontânea. Nunca a oração ficar repetindo a mesma oração, que isso daí não funciona uns dois, algumas vezes, depois a própria mente, tudo coisa, daí você está fazendo aquilo no automático. Não vai funcionar muito tempo, entendeu? Então toda vez que for, se você vai, vou parar para fazer orações, faça orações espontâneas, né? Chega ali, tá, tá, tá. Orações que eu falo é conversar com o seu próprio eu divino, conversar com Deus, com o eu superior. Não sei se eu me fiz entender. Não, é porque eu tô meio que relacionando, né? Eu tenho uma facilidade com a parte de respiração, que eu acho que para mim é mais tranquila, e eu sempre procuro agora, já faz um bom tempo, sempre de manhã. De manhã, 6 e pouco da manhã é o horário. Só não consigo ficar tanto tempo, a não ser que eu acorde mais cedo, né? Mas eu não consigo ficar meia hora, uma hora, mas normalmente 15 minutinhos eu sempre fico. É uma respiração também, uma hora. Respiração não é para. A técnica de pranayama não é para tanto, né? Você faz a respiração e depois você fica aqui em silêncio, né?
Isso, Você não, faz sim. 10 minutos, fica em silêncio, mais 10, depois volta, né? É, Então não. você pode desmaiar também. Não fico só controle da respiração, mas não ficar tanto tempo assim sem respirar. Fico respirando, só que eu percebo que ela diminui a intensidade e aí eu fico quietinho ali 10, 15 minutos. Isso, é isso aí. Possivelmente você já teve algum treinamento antes, simples assim. Espera um pouquinho Não. só. Ô, Carla, vê as perguntas do Lois. Vamos fazer isso quando tiver alguém que fez no chat. Agora que eu percebi, ele está num ônibus, né? Desculpa aí, Lois. Agora que eu percebi o balanço e esse negocinho atrás, falei, pô, eu pensei que você estava na barbearia. Gratidão, pai. Gratidão, Alex. Pai, ele pergunta assim: as entidades que são nossos ancestrais comunicam nossos traços de outras vidas, aquelas relevantes para o nosso desenvolvimento aqui nessa passagem. As entidades que são nossos ancestrais comunicam nossos traços de outras vidas, aquelas entidades que são relevantes no nosso desenvolvimento aqui nessa passagem. Quando ocorre a incorporação ou não, estando incorporado ou não, né? É por isso que é bom a própria pessoa perguntar, né? Porque daí eu entendo o que ela quer perguntar. Porque aí eu tô interpretando o que eu tô entendendo, né, da pergunta. É, mas vamos responder em cima disso daí, Lois. Depois, deixa eu olhar o chat aqui. As entidades que são nossos ancestrais comunicam nossos traços de outras vidas, aquelas relevantes para o nosso desenvolvimento aqui nessa passagem, quando incorpora. Então, aí eu não sei se eu entendi a pergunta, mas vamos responder o que eu entendi. Depois, quando a gente se encontrar ou você lá próximo, você faz a pergunta oral, que daí a gente tira a dúvida para ver se é isso mesmo, né? Entidades, né? Ancestrais, sim. Se são ancestrais, em algum momento eles tivemos contatos, né? Como alma, como espírito, tivemos contato com esses seres, né? Que são ancestrais, porque senão, como é que seriam ancestrais, né? Ou porque pode ser ancestral de origem familiar, né? Ou seja, de uma família, um tataravô, ou nananã, nananã, ou pode ser um ancestral que eu tive uma existência na África, conheci um ser lá naquela época que também estava encarnado, ou às vezes nem pode não estar também, né? Essas coisas são muito complexas, né? É, e porque as possibilidades todas são possíveis, né? Dentro da ancestralidade. E aí eu posso, e aí ela pode estar hoje atuando, né? Dentro do espaço-tempo, atuando aqui junto comigo, ou como um guia protetor, ou como um mentor, ou como uma mentora. Todas essas possibilidades são possíveis delas estar junto. Mas, pelo que eu entendo, essas entidades não podem te trazer traços seus mesmo de vidas passadas, né? Porque os traços são pessoais, são seus, né? O que ela pode trazer numa possibilidade de encontros, né? Ou telepático, ou através de incorporações, são sensações que a própria você, como própria existência, como alma, se teve um contato físico, não importa se foi há 1000 anos com aquele ser, né? Tá ali você pode ter algumas sensações ou até umas reminiscências de alguma memória. Isso pode acontecer, mas do próprio ancestral, o ancestral vai trazer aquilo que é característica dele mesmo, não sua, né? Não sei se eu estou respondendo, se eu estou respondendo aquilo que eu entendi. É isso. Então tá bom, Lois. Boa viagem de ônibus aí, mano. Pelo menos está escutando, está tá sendo proveitosa a viagem. Boa noite, Silvana, que chegou agora. Boa noite. Chegou agora não, chegou faz tempo, né? Mas não dei boa noite. Boa noite, Jairo.
Alegrias aí. Benção, pai, benção, mãe. Deus abençoe. Boa noite, Boa Isis, noite a todos. Maia, Jair, alegrias aí. Então, ó, temos 4 minutos aí, dá para responder mais uma pergunta ou duas aí, se alguém tiver alguma pergunta. Alguma pergunta, Isis? Ixi, não está conseguindo mexer no celular. Consegui, consegui. Eu fui pro lado errado. Benção, pai, benção, mãe. Boa noite. Pai, eu até tenho, mas eu não tô conseguindo nem formular a pergunta que eu quero. Eu vou mandar depois. Então tá bom, manda por escrito e aí a gente responde na próxima. Tá Tá, bom, pode tá deixar. bom. Lhe tirei alguma pergunta? Não, pai. Nossa, vocês estão ótimos, hein? Vocês estão 10. Eu sempre Pai, em qualquer lugar que eu estou estudando, eu estou aprendendo, eu sempre tenho pergunta. O que não me falta é pergunta. Nessa nós vamos evoluir. Quem que ia falar, Carla? pai, eu ia pegar um gancho na pergunta aí do Lois, acho que é interessante, né? A gente pode não trazer traços desses ancestrais, mas talvez esses ancestrais eles ajudam que a gente identifique alguns traços, né? Como se fosse uma ajuda, né? Tá ali mostrando para a gente o que que a gente tem que fazer, né? Para deixar de ser besta, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Porque esses ancestrais, eles estão juntos, né? Eles não trazem esses traços, essas reminiscências que a gente tem, mas talvez eles se aproximem para que a gente perceba com mais propriedade essas reminiscências. Deu para entender? Deu para entender. Então, mas eu estava me referindo a ancestrais individualizados espirituais. Eu não estava me referindo a ancestrais divinizados, né? Não sei se é isso que eu estou falando. Agora, se, por exemplo, eu tive na África, eu tinha um ancestral lá divinizado assim, eu tinha um culto ao Oxóssi, veio para cá, aí sim essas forças daquela época, né, de tudo que Oxóssi representa, o Xangô, eu estou trazendo dentro do culto afro, mas outras culturas e outras formas, né? Aquilo sim pode estar latente comigo. Mas aí já são seres divinos, né? Da mesma forma que Krishna na Índia, né? Shiva, a pessoa que teve lá, ele vem para cá, então ele já tem né, uma bagagem dessa ancestralidade com Shiva, né? Aí é outra história. Quando eu respondi, eu estava respondendo de seres espirituais, né? Não divinizados. Sim, pode ser seres com muita sabedoria, sim, mas não estava falando de seres divinizados, né? Seres divinos, no sentido amplo da palavra do divino, é aquilo que já está além do humano, né? Está além do humano. É isso que eu chamo de divino, né? Já está além da evolução humana. Então é isso. Por hoje é só. Eu agradeço a como diz o Agostinho, eu agradeço a audiência de estar junto aqui, né? A gente teve 2 semanas aí de ausência aí, mas a gente estava trabalhando bastante, né? Depois a gente vai conversando aí pessoalmente, a gente vai contando as historinhas aí. Então, acho que a maioria vem no sábado aí que tem uma Mariri, né? Festa por homenagem aos guardiões e guardiãs, com muita axé e muita alegria aí. Então, quem se sentir confortável, deixa eu passar aqui para o som de música, fechar os olhinhos aí 30 segundos e vamos concluir por hoje. Grande Espírito, grande Mãe, Maestro, Maestrinas, da sabedoria de todas as eras, de todas as raças,
nos abençoe, nos ajude a ter insight, a ter vislumbres, ter compreensão, ter sabedoria e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Raush, Raush, Namastê, alegrias!